Oi, gente, boa tarde. Nosso grupo ficou com o tema de número 5, as contribuições de Hegel para a filosofia do direito. Então vamos lá. Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart, Alemanha, no dia 27 de agosto de 1770. Ele pertenceu a uma família com fortes laços protestantes. Os seus primeiros escritos versaram sobre assuntos teológicos, mas ao concluir o curso, Hegel não seguiu a carreira eclesiástica. Ele preferiu se dedicar ao estudo da literatura e da filosofia grega. No ano de 1796, Hegel mudou-se para Frankfurt. Já em 1818, Hegel foi chamado para Berlim, onde ocupou a cátedra de filosofia, época em que encontra a expressão definitiva de suas concepções religiosas. O filósofo tinha grande talento pedagógico, no entanto, era um mau orador e seus escritos usavam terminologias pouco usadas que dificultavam sua leitura. Ele exerceu enorme influência em seus discípulos, que dominaram todas as universidades da Alemanha, e mais tarde ele passou a ser o filósofo oficial do rei da Prússia, que hoje é a atual Alemanha. Além disso, para entender as ideias de Hegel, é interessante contextualizá-lo. O final do século XVIII teve como principal acontecimento histórico a Revolução Francesa e a expansão napoleônica. Os territórios europeus não eram divididos sob as fronteiras que conhecemos hoje. A Alemanha, terra de Hegel, era formada por diversos espaços cujas leis e doutrinas eram independentes. Desta forma, o papel do Estado era extremamente importante para o funcionamento do governo. A obra de Hegel, de um modo geral, teve grande influência de dois autores, que são Spinoza e Immanuel Kant, e também Hegel desenvolveu o chamado idealismo absoluto, utilizado como base para várias áreas do conhecimento como a política, a psicologia, a arte, a religião e a filosofia. A teoria afirma que quaisquer contradições e dialéticas podem ser resolvidas com a criação de um modelo que pode refletir no indivíduo e no Estado. E destaca-se, por fim, que ele foi precursor de correntes filosóficas como, por exemplo, o existencialismo e o marxismo. A filosofia prática de Hegel começa com as seguintes perguntas. Qual é o lugar no qual a liberdade se efetiva? Onde ela se encontra e em que está baseada? E a resposta para essas perguntas é o sujeito. E em que aspecto reside a liberdade, se no sujeito encontra-se uma série de obrigações e restrições? Mas Hegel diz que o sujeito é livre enquanto vontade, que é o local onde a liberdade se efetiva, a vontade que é livre. Essa vontade se distingue do desejo porque nela está presente a razão como dimensão essencial da liberdade. Por isso Hegel também diz que o homem comum acha que é livre, quando lhe permitem agir arbitrariamente. Porém, é no arbítrio que se constata que ele não é livre. A vontade se exerce numa superação de arbítrio. Hegel acredita que a essência da razão é a liberdade, e o objetivo final da história é sua realização, sua autorrealização. Só que não basta usufruir da liberdade, é preciso também saber, ter consciência dela. Porém, não é só o final da história que interessa, mas também seu processo histórico, no qual cada momento é único e irrepetível. O Estado para Hegel é um todo ético organizado, isto é, o verdadeiro, porque é a unidade da vontade universal e da subjetiva. É, como entende o referido autor, a substância ética por excelência, significando com isso que Estado e a Constituição são os representantes da liberdade concreta e efetiva. O direito estatal externo repousa sobre relações entre Estados autônomos. Contudo, o Estado para Hegel é o que é em si e para si, e, portanto, tem a efetividade de sua universalidade ou totalidade plena. Esta totalidade refere-se à união do espírito objetivo e o espírito subjetivo, em que o indivíduo tem sua realidade e objetividade moral sendo parte do todo ético. Dessa forma, o indivíduo tem uma relação jurídica para com o Estado, isto é, tem um tribunal acima de si que realiza o direito enquanto liberdade. Verifica-se que tal consideração sobre o Estado mostra-o em sua individualidade no estado de natureza. Isto nos leva a compreender que, se não há acordo entre as vontades particulares dos Estados em meio a uma disputa, esta só pode ser resolvida com a guerra. Assim, fica de certo modo evidenciada a pouca simpatia do filósofo pela criação de um Estado mundial. Para que isto fosse possível, seria necessário que houvesse um acordo unânime entre todos os Estados de tal forma que prevalecesse a vontade universal, o que, segundo Hegel, dificilmente ocorrerá porque as considerações desta organização sempre repousariam sobre uma forma de contingência, isto é,
sobre princípios de uma vontade particular. Como já foi dito anteriormente, a filosofia de Hegel tem como princípios fundamentais os conceitos de liberdade e razão, sendo possível que ambas se realizem. Mas essa possibilidade só é efetiva a partir da perspectiva do pensamento especulativo. Significa que, no desenvolvimento do seu pensamento, Hegel reconheceu que a verdadeira liberdade não pode ser imposta, mas efetivada a partir de uma concepção fundada na realização da ideia do que é o espírito. Mas o que é o espírito? Na filosofia, o espírito é definido pelo conjunto total das faculdades intelectuais, seja a habilidade de compreender as coisas, a inteligência ou o juízo. Hegel considerava que o desenvolvimento do espírito ocorre em 3 momentos, tendo primeiro o espírito subjetivo, que é a relação consigo mesmo. O segundo, o espírito objetivo, na qual o espírito se reconhece como realidade em um mundo. E o terceiro, o espírito absoluto, enquanto unidade da idealidade de seu primeiro momento e da objetividade do segundo. Seria como se o espírito absoluto fosse um estágio após o espírito subjetivo e o objetivo. Para Hegel, o espírito subjetivo e o objetivo são considerados espíritos finitos, já que nesses dois não há plena congruência entre o conceito e a realidade, na medida em que o espírito é sempre uma ideia e uma ideia infinita, mas que nesses estágios há um limite que serve de gradação ao reconhecimento de si no mundo. Já o espírito absoluto é a substância infinita, e tem sua identidade eternamente em si, uma vez que conhece por si mesmo. O racional é ser em si e por si, já que a razão determinou grandes revoluções na história. Agora vamos destacar os principais pontos sobre a razão e o real. Para Hegel, o real é racional e o racional é real. Isso porque não há nenhum conhecimento sobre o mundo natural ou espiritual que não seja alcançável pela razão. O filósofo diz que a razão se realiza na vontade, porque, pela vontade, consegue lidar eficazmente com a particularidade e evita o indivíduo se perder na abstração. São nas atitudes das pessoas particulares que a razão pega carona na vontade, mas isso só acontece quando vai além do arbítrio e abre a consciência do indivíduo para enriquecer o conhecimento de si mesmo, completando a compreensão de sua particularidade com a assimilação da dimensão essencial de seu intercâmbio constante com os outros. Afirma também que o real não se reduzia ao existente, pois a realidade está em constante movimento, é algo muito dinâmico, que nunca se restringe apenas ao que foi dado. A razão se expressa nas atividades já realizadas, nas que estão sendo realizadas e nas que ainda vão se realizar. Uma das afirmações dele é que o real só pode ser tido por racional na medida em que seja transparente a ideia da liberdade, isto é, a autodeterminação real da humanidade. Ou seja, os homens buscam realizar sua liberdade, efetuam ações modificadoras sobre o real, e a realidade efetiva racional é aquela que existe incorporando as modificações reais efetuadas sobre ela, que parte de sua constante autotransformação.